Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Caim era do maligno. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro assunto será Caim, seguidor de Satanás. Em segundo lugar, vamos falar sobre o culto de Caim. E em terceiro lugar, vamos falar sobre Caim não guardou o seu irmão. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Caim, seguidor de Satanás. Caim teve a honra de ter sido escolhido por Deus para ser o primogênito da raça humana nascido de mulher. E este ato foi proclamado por Eva, sua mãe, como uma bênção do Senhor, imaginando que Caim fosse o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, a descendência de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. Entretanto, Caim demonstrou ser a completa degradação moral e espiritual da humanidade, confirmada na sua alma, pelas suas concupiscências dos olhos, concupiscências da carne e soberba da vida. Vamos fazer uma leitura em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Portanto, aqui Eva contemplava em Caim exatamente a promessa do Senhor com relação à sua descendência que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, como uma bênção. E na realidade, Caim se demonstrou exatamente ser seguidor de Satanás e não de Deus. Passemos a mencionar esta condição de Caim como seguidor de Satanás, aqui enumerando os terríveis pecados de Caim contra Deus e contra o seu irmão Abel. Os pecados de Caim contra Deus, contra seu irmão e contra seus pais foram inúmeros e terríveis, ratificando a sua inclinação para as obras da carne e para uma total degeneração humana, ficando cada vez mais separado de Deus. Mencionaremos agora uma síntese destes pecados de Caim. Em primeiro lugar, o primeiro pecado de Caim foi ter dado uma oferta desprezível para Deus. Caim trouxe uma oferta para o altar de Deus, fruto de uma terra amaldiçoada, sem qualquer valor espiritual, porque não havia na oferta sangue, tendo em vista que sem sangue não há remissão de pecados. Adão, Eva, Caim estavam na condição de pecadores. Leamos aqui Gênesis capítulo 3, versículo 17, que diz: E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Portanto, Caim trouxe o fruto da terra, de uma terra amaldiçoada, para o altar do Senhor. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
No livro de Levítico, capítulo de número 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, a oferta que Caim deveria levar a Deus não teria que ter exatamente a presença do sangue para a remissão de pecados. E o que ele levou foi o fruto da terra, uma oferta sem sangue. Em segundo lugar, o segundo pecado de Caim foi ter se irado e não ter dominado esta ira e ao mesmo tempo ter inveja como obras da carne. Caim, ao ver a sua oferta rejeitada e a de seu irmão Abel aceita por Deus, deixou-se tomar por uma ira incontrolável, bem como pelo sentimento de inveja, a ponto de descair-lhe o semblante. Então estava aqui neste conceito, ou nesta ação dele, nesta atitude dele, a ira sem domínio próprio e a inveja do irmão. Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 6 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. No versículo 6 diz: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Como terceiro pecado de Caim, nós temos a desobediência a Deus. Caim desobedece a Deus e pratica o homicídio. Caim, apesar de ter sido advertido pelo Senhor para que não procedesse mal e que dominasse os malvados desejos de seu coração, desobedeceu a Deus e matou Abel, seu irmão, sendo este o primeiro crime contra a vida de uma pessoa que perdura até hoje como um crime hediondo. Gênesis capítulo 4, versículos 7 a 8 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor nosso Deus fala aqui a Caim que ele deveria dominar os ímpetos, os impulsos pecaminosos dele. Mas ele desobedeceu. E em contrapartida, o que ele realizou foi o homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Tirou a vida do irmão. Ainda como um quarto pecado de Caim, a mentira. Caim mentiu para Deus ao ser interrogado sobre o paradeiro de seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículos 9 a 10 diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Certamente, estes abomináveis atos cometidos por Caim entristeceram sobremaneira aos seus pais, Adão e Eva, e também a Deus, provando que Caim era realmente filho do maligno, porque realizava as mesmas coisas que o maligno realiza. E nós podemos ver isto na carta, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículos 44, que diz o seguinte:
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E nos pecados que nós elencamos aqui, Caim mentiu para Deus, Caim praticou homicídio, tal qual o diabo também praticou e continua a praticar. Passemos agora para o item 2 da lição, que fala sobre o culto de Caim. Então vamos ver aqui algumas nuances relacionadas ao culto. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o culto a Deus depois da queda de Adão e Eva. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusado pelas suas próprias consciências. E então remediaram este estado de morte espiritual com vestes e folhas de figueiras, tipificando então uma ineficiente religiosidade de purificação. E é o que nós podemos ler em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 7, não 27. 3, 7. Diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus, em sua infinita misericórdia, demonstrou seu profundo amor para com o homem, quando prometeu a vinda de um Salvador. Gênesis 3,15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, aqui há um prenúncio da vida do Salvador, o Senhor Jesus. E assim, Deus tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feitas de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Então, em Gênesis 3,15, o Senhor aponta para o cordeiro, no caso, Jesus, como sacrifício que iria salvar a humanidade. Porém, em Gênesis 3, 20 e 21, o Senhor já determina então que é pelo sangue de animal em que haverá a remissão de pecados. Quando ele diz: E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, o Senhor substituiu as vestimentas feitas da figueira por Adão e Eva e deu peles de animais, tipificando aí que a morte de um animal e o derramamento de sangue faria então a purificação dos pecados de Adão e Eva e da humanidade em Jesus. A partir deste ato de Deus, presume-se que Adão e Eva então ensinaram aos seus filhos, Caim e Abel, a prática de culto a Deus. A partir daí, através do sacrifício de animais, com oferta de sangue para a remissão dos pecados, tipificando este sacrifício como um Cordeiro Salvador que se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados de todos os homens e para dar-lhes a vida eterna. Em Levítico, capítulo de número 17, há uma alusão direta a essa condição, com o derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Diz assim, Levítico 17, 11: Porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E mais à frente, em João, capítulo
de número 3, versículo 16, o mais famoso versículo da Bíblia, ou mais conhecido, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Caim era um agricultor e apresenta ao Senhor uma oferta advinda de sua ocupação profissional, que em sua essência parecia ser o cumprimento de uma mera formalidade. Contrariamente à oferta de Abel, advinda de um animal e em sua essência feita de um coração puro e de amor para com Deus. Então, voltando à leitura de Gênesis 4, 1 a 5, Gênesis capítulo 4, do versículo 1 a 5, nós temos aqui o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Acreditamos que 3 foram os motivos porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Apesar de, em tempos futuros, após Adão e Eva, Deus aceitar ofertas originárias do fruto da terra, naquele momento da história da humanidade, a terra fora amaldiçoada, produzindo agora frutos e ervas para mantimentos dos homens, mas também espinhos que cravariam por meio de uma coroa a cabeça do Senhor Jesus. A oferta de Caim, para aquele momento, não era a melhor oferta que ele tinha para ser apresentada no altar do Senhor. Gênesis 3,17 diz: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Produziu espinhos. Gênesis 4:3 diz: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta do Senhor. Portanto, Caim trouxe uma oferta de uma terra que havia sido amaldiçoada naquele momento da história. Em segundo lugar, como segundo motivo presumível desta não aceitação da oferta de Caim, é que Caim trouxe uma oferta para o altar de Deus sem qualquer valor espiritual. Além de ter sido fruto de uma terra amaldiçoada, ela não tinha qualquer valor espiritual, aquela oferta, porque não havia nela sangue, tendo em vista que sem sangue não há remissão de pecados, como nós lemos em Levítico, capítulo de número 17, versículo 11, que a expiação se faz através do sangue. Como terceiro motivo, porque Deus não aceitou a oferta de Caim de forma presumida, é que Caim ele não estava com seu coração em Deus. Mas o coração de Caim estava em sua própria autossuficiência e nas práticas do pecado que nós mencionamos, com forte inclinação para as obras da carne. É o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando Adão e Eva também estavam voltados para as obras da carne. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus.
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aí, quando a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, foi pronunciada, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, não queriam comunhão com Deus. E da mesma forma, Caim, ele não estava inclinado, seu coração não estava inclinado para Deus, e sim para as obras da carne. E sim para a religiosidade, quando ofereceu uma oferta sem qualquer valor espiritual. Passemos agora para o item 3 da lição, que fala sobre Caim não guardou o seu irmão. E vamos estudar, em primeiro lugar, a infração da ordem divina. Caim, de forma covarde, premedita a morte de seu irmão, levando-o ao campo aberto, e ali comete o crime mais hediondo de um homem para com o outro, para com o seu próximo, que é o de tirar a vida. Certamente estava gravada na consciência de Caim que ele jamais poderia realizar tal ato. Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Coisa triste. Somente Deus possui a prerrogativa de dar e tirar a vida. E o Senhor ordenou primeiro na consciência do homem e depois nas tábuas dos mandamentos a ordenança de não matar. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Êxodo 20, 13, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 20, 13. Não matarás. Portanto, a ordenança de não matar. Aqui está a infração da ordem divina. A morte, o crime, o homicídio, a inclinação de Caim para as obras da carne, para o maligno, como está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, pois o Senhor falara com ele, que ele tivesse domínio sobre o mal, sobre o procedimento, sobre o pecado. Então ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, ele estava inclinado para o pecado realmente e tirou a vida de seu irmão. E esta prerrogativa de dar e tirar a vida é só de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui na sequência, depois da infração desta ordem divina de não matar, o inquérito divino e a defesa de Caim. O Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo do crime de Caim contra Abel, interpela Caim sobre o paradeiro de seu irmão, obtendo dele uma resposta estapafúrdia e mentirosa, sendo a resposta de Caim um insulto e uma injúria contra o Senhor. Gênesis 4, 9, 10, que diz: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Tudo o que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso, todas as nossas ações de bem ou de mal serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo,
pois jamais enganaremos a Deus. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo de número 12, versículos 1 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, 1 ao 3. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Deus, Ele é amor, mas Deus também é justo. Deus é todo-poderoso. Ele é um Deus de justiça. E devido aos pecados cometidos por Caim, quando fez uma oferta desprezível para Deus, porque Caim se deixara levar pela ira, sem domínio próprio, porque Caim se deixara levar pela mentira e pela inveja, obras da carne, e sobretudo pela desobediência ao Senhor e pela prática de homicídio contra seu irmão Abel, o Senhor então proclamou sentenças severas sobre Caim, que nós vamos então passar a mencionar agora. Em primeiro lugar, Deus amaldiçoou Caim sobre a terra. Que esta própria terra se abriu e recebeu o sangue de Abel, seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Em segundo lugar, como segunda sentença, o Senhor determinou que a terra lavrada por Caim não produziria com toda a sua força e eficácia, ou seja, a sobrevivência de Caim pelos frutos da terra seria muito frustrante e penosa. Gênesis capítulo 4, versículo 12, a parte A diz: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Como terceira sentença, Deus estabeleceu que Caim seria fugitivo e andaria errante pela terra sem um lugar permanente de descanso. Gênesis capítulo 4, versículo 12, parte B diz: serás fugitivo e errante pela terra. Face às sentenças. Face a estas sentenças contra Caim. Caim então se coloca em posição de autocomiseração, deixando transparecer que os castigos impetrados eram demasiadamente pesados e que ele não resistiria a estas condições e até mesmo seria alvo de vingança por parte dos outros homens que soubessem que ele havia matado seu irmão. Porém Deus, em sua infinita misericórdia, apesar de Caim não ter se arrependido de seus pecados, crava em Caim uma marca, que a Bíblia não esclarece que tipo de marca é esta, mas que protege Caim de ser assassinado. Entretanto, Caim se retira da presença de Deus e vai habitar na terra de Nod, tipificando uma linhagem de pecadores que não querem saber e muito menos não querem ter comunhão com Deus. Gênesis capítulo 4, versículos 13 a 16 diz: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Concluindo a nossa aula de hoje, a história de Abel e Caim aponta para a representatividade da humanidade com relação aos salvos e aos condenados. Ou seja, homens tementes a Deus que viverão eternamente com o Senhor, e de outro modo, homens, filhos do diabo, desde já condenados a viverem em sofrimento eterno, por não crerem no Salvador e Senhor Jesus Cristo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.